Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a psicóloga Monique Barossi e ela vai esclarecer as suas dúvidas a respeito da cura gay. Olá, Monique, tudo bem? Tudo ótimo, Miquéia, com você. Eu tô bem, graças a Deus. Bom, vamos à primeira pergunta. O que os psicólogos dizem sobre a cura gay? Sim, vamos lá. Todos os psicólogos, né, que seguem direitinho as orientações do Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia e as normas éticas, irão dizer que não há cura para algo que não é doença. Então, não existe essa questão de cura gay. Se acontecer de vocês verem que existem pessoas, psicólogos, na verdade, né, que propõem esse tipo de cura, que propõem esse tipo de trabalho, é importante que denunciem eles, porque isso é uma conduta antiética e não se deve ser realizado. E é importante lembrar também, ressaltar, que a homossexualidade já não é considerada doença, já tem bastante tempo já em questão à homossexualidade, né? É importante falar também que, se eu não me engano, desde 2018, desde 2018, a OMS decretou mesmo, bateu o martelo e falou, olha, em questão de transexualidade e travestilidade, não vai ser também mais considerado patologia, não vai ser considerado doença. Então, qualquer tipo de cura, como eu havia dito antes, cura, o tipo de trabalho que se dizem fazer, é necessário que denunciem essas pessoas, porque não é uma conduta correta. Legal, mas se um gay não se sentir confortável, é outra pergunta. Se um gay não se sentir confortável com a sua orientação sexual atual, é aplicada a reversão sexual mesmo assim, por opção da pessoa? Ou isso é ilegal? Então, se uma pessoa vem até a mim e fala que ela não se sente confortável em questão da orientação sexual dela, o que eu vou tentar entender é esse sofrimento que está trazendo ela até a mim. O porquê que talvez ele não se aceite, não está se aceitando dessa maneira, né? Quais são os tipos de sofrimento que engloba? Às vezes é uma questão religiosa, às vezes é a questão familiar, pode ser muitas coisas que englobem isso, mas jamais eu vou propor para ele a questão da reversão. E sim tentar entender o sofrimento dele a partir da condição que ele está me trazendo. Então, quando a pessoa ela tá com esse sentimento, mesmo assim, a sua orientação sexual não quer dizer que é uma doença. É isso. Não. Isso. Exatamente isso. Eu jamais vou tratar como doença. E sim, né, nós psicólogos não vamos tratar como doença, e sim tentar entender esse sofrimento que o indivíduo está trazendo para a gente. Aí, a partir disso que a gente vai fazer na terapia, tentar entender esse sofrimento, tentar orientar o indivíduo e tudo mais, mas jamais praticar a reversão sexual. Legal, interessante. E o mais uma pergunta aqui. O que é ser homossexual? Acho que essa pergunta é para você que fez essa pergunta é feita para você, tá? Então, assiste esse vídeo. O que é ser homossexual, Monique? Bom, se a gente dá uma gugada lá no Google, uma pesquisada, a gente vai ver que são pessoas, né, que sentem atração, tanto emocional, tanto sexual, por uma outra pessoa do mesmo sexo. Eu, Monique, falaria que, além de tudo isso, seria uma outra forma de amar, como todas as outras que nós, seres humanos, encontramos. Então, para mim, além disso, é mais uma forma que a gente encontra de amar o outro ser humano. Os homossexuais, eles sempre estão condicionados à discriminação? É outra pergunta que mandaram aqui para mim. Eu não diria sempre condicionado, porque tudo vai depender do contexto que o indivíduo ele estará inserido. Porém, se, por exemplo, a gente for considerar o nosso país, que é o país que mais mata
por questão de preconceito, por questão de intolerância. Não vou dizer que o indivíduo vai sempre passar por algum tipo de discriminação ou algo do tipo, porém a probabilidade dele passar é muito grande. Porém, eu acho que isso não é um dos motivos, por exemplo, embora seja muito difícil, por uma questão de aceitação. Porque às vezes a pessoa ela tem medo de se aceitar, tem medo de se assumir por conta dessa sociedade que a gente vive, que é intolerante e tudo mais. Mas eu não digo que é sempre que a pessoa vai passar por isso, não. A gente sabe que possa haver situações muito desconfortáveis, muito mesmo, mas não estará sujeito a sempre passar por isso. Quando eu vejo um casal homossexual, eu fico me sentindo mal. O que pode ser? E assim, isso me incomoda? Acho que foi essa a pergunta. Quando eu vejo um casal homossexual, eu fico me sentindo mal. O que pode ser? Isso me incomoda. Bom, pode ser muitas coisas, né? Podem ser muitas coisas. Uma delas é talvez você ter uma identificação ali e por conta disso você criar, por achar que é errado, por crenças suas, criar um tipo de aversão e aí se sentir incomodado por conta disso. Ou às vezes pode ser mesmo um tipo de preconceito, uma mente talvez mais fechada, mais intolerante. Não sei, pode ser muitas coisas. O importante é que todas as vezes que você vê um comportamento de uma outra pessoa, você tentar praticar autoanálise e essa autoobservação. Por que o que outra pessoa aqui, por que o coleguinha aqui do lado, o que ele faz ou deixa de fazer, me incomoda? Porque se a partir do momento que duas pessoas estão se amando de uma forma que você considera diferente, te incomoda, não sei, né? Não deveria incomodar. O que o outro faz não deveria, não te cabe, né? Não te cabe o que o outro faz. A partir do momento que o outro faz, desde que talvez, sei lá, não fira a integridade do outro, não fira a sua integridade, não tem o que você achar ruim. Então, é a questão de praticar essa auto-observação e sempre se fazer essa pergunta: por que o que o outro faz me incomoda? E mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Com a abertura que os gays estão tendo, isso pode transformar mais gays? Olha, Jamais, jamais. A orientação sexual não é assim, ninguém é influenciável, ninguém se influencia. As pessoas, elas nascem da forma que elas nascem. Eu costumo falar e até brincar que é muito mais fácil sermos influenciados a ser heterossexual do que ser homossexual, porque, né, como se fosse assim, não era para existir, porque todo mundo veio de uma concepção heterossexual. Se fosse assim, não era para existir homossexual no mundo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. enfim, vamos continuar aqui, que essas perguntas são arrepiando aqui. Aqui, essa aqui é legal. Um pastor ou padre pode aplicar ou eu não consigo falar, diagnosticar o que os gays estão passando? Por exemplo, acho que ela quis dizer assim, ou ele ou ela, né? Quis dizer assim, um pastor pode falar assim, você tá passando isso, isso é pecado, isso aí é o satanás, é os capeta que tá na sua cabeça, que tá te influenciando a pecar. Tipo, minha mão ela acessa pornografia gay, a minha cabeça faz eu falar com meu coleguinha lá, que é do mesmo sexo que eu, e eu peco. Acho que ela quis dizer isso, ele quis dizer isso. Certo, você me trouxe duas questões, eu vou respondê-las de forma separadamente, eu achei muito válida essa pergunta, porque muitas pessoas realmente acreditam que padres, pastores ou qualquer tipo de líder religioso, ele pode diagnosticar algum tipo de transtorno ou algo do tipo. E isso não é verdade, a não ser que ele tenha estudado para isso,
Mas assim, se ele estudou para isso, jamais ele poderá dar um tipo de diagnóstico para a pessoa dentro da instituição religiosa. Ele vai ter que precisar fazer isso de uma forma profissional, dentro de uma clínica, por exemplo. E claro que sabemos que se ele realmente tenha estudado para isso, ele também não vai falar que, por exemplo, a pessoa está com um demônio no corpo e acessar pornografia gay, porque não existe isso. E isso é uma questão também importante, que as pessoas, infelizmente, elas têm essa conduta de não assumir as coisas. Então, às vezes, é mais fácil falar que usar uma imagem demoníaca de sentimentos que estão ali aflorados em você. E aí, às vezes, por conta disso, desse não conhecimento, dessa ignorância a partir dos sentimentos humanos, às vezes o que leva a pessoa a sentir ou agir de tal maneira, faz com que as pessoas diagnostiquem de uma forma errônea, porque as pessoas, os seres humanos, eles têm sentimentos, eles sentem, e o desejo é um deles. Então, essa história de que o padre falou isso, ou que o pastor falou aquilo, saem dessa, porque às vezes eles só vão ajudar a piorar a situação de vocês. Às vezes só piora aquela angústia que você está sentindo, às vezes pode até acarretar que você desenvolva alguma crise de ansiedade, que desenvolva depressão, ou até mesmo pânico, porque assim, você às vezes vai na igreja com o intuito que a gente vê, né? A pessoa que está lá no palco, a gente tem um respeito por ela e a gente tem essa visão que aquela pessoa é sábia, ou que aquela pessoa ela vai dar os conselhos certos, e nem sempre isso acontece, né? Então, caso vocês estejam passando por isso, procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, porque ele sim vai conseguir te ajudar a entender o que está passando por dentro de você. Às vezes a gente vai buscar na religião, então da religião, não que às vezes que seja errado, não estou dizendo isso, mas às vezes o estigma que a religião nos traz, dependendo da religião, dependendo do líder religioso que está ali pregando, ele não vai ajudar em nada, só vai contribuir para que o seu sofrimento cresça. Então, a minha dica é sempre procurar um profissional da saúde para tentar entender o que está acontecendo com as suas emoções. Vamos lá para a próxima. Como uma criança, ao ver um casal homossexual se beijando, a pergunta é assim: uma criança ver um casal homossexual se beijando, pode ser que ela vire homossexual no futuro? Não, também não. Não há o que talvez ali desperte na criança é uma curiosidade. E aí você responde normalmente, igual eu falei, às vezes para criança tem pessoas que tem muito essa questão do tabu, né? De como falar para criança quando vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Igual eu estou falando agora, chegar na criança e falar, olha, filho, existem pessoas do mesmo sexo que elas sentem atração uma pela outra. Quando isso acontece, elas ficam juntas. A criança vai entender perfeitamente. Que a gente cria estigmas, né, na nossa mente, achando que essas coisas influenciam a criança. Igual, por exemplo, brinquedo, que essa besteira de ficar falando brinquedo de menina e menino, que também não tem nada a ver com nada. A criança gosta de brincar, independente de brinquedo ou cor também, a mesma coisa, porque criança não tem malícia, não é igual o adulto, né? Que cria preconceitos, conforme vai crescendo, vai criando ideias e preconceitos e tudo mais. Não, criança não tem isso, então não vai influenciar a criança. No máximo que vai acontecer é despertar uma curiosidade, e você cessando ali, ela também não vai perguntar mais. A partir do momento que você cessa a curiosidade da criança, ela vai ficar satisfeita com aquilo. Da mesma forma que às vezes ela pergunta por que cresce unha no dedo. Se você perguntar, se ela perguntar e você responder, para ela vai estar tranquilo. A gente que cria várias situações de coisas que podem acontecer que, na verdade, não é real, né? E essa foi a última pergunta. Monique, muito obrigado, viu, pela sua
participação no nosso canal aqui. Imagina, Miquéias, eu que agradeço. Mais uma vez, eu quero te parabenizar por esse trabalho que eu acho importantíssimo, porque como a gente já havia conversado no particular, mas eu quero ressaltar aqui mais uma vez que esse trabalho que você está fazendo é muito importante para as pessoas da comunidade, porque a gente sabe que pessoas, às vezes, elas acabam saindo das igrejas, ou às vezes acabam perdendo um pouco da fé por conta de não se sentir abraçadas, né, pela comunidade cristã. E esse trabalho é muito legal, porque abre portas, né, para que essas pessoas elas se sintam acolhidas. E é importante porque é igual eu falei, às vezes é minoria, né, mas a minoria, conforme vai crescendo, 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 se torna maioria, e é um trabalho muito bonito. Parabéns. Muito obrigado, Monique. Você está fazendo parte disso e assim, gente, a Monique ela aceitou o convite prontamente para trazer essa informação para gente e vamos agradecê-la, conhecendo mais dela na rede social dela, no Instagram. Ela tem uma página. Vamos curtir, vamos ajudá-la, vamos divulgar o trabalho dela. E se você gostou, quer conhecer mais sobre a Monique, aqui embaixo vai ter esse link para essa rede social. Monique, muito obrigado, viu? Mais uma vez.